Olá, hoje eu quero contar para vocês quem sou eu. Meu nome é Landial Moreira Júnior, tenho 31 anos, sou natural de Belo Horizonte e venho de uma família normal. A minha mãe é dona de casa, o meu pai é servidor público, eu tenho uma irmã mais nova e todos os anos nós passávamos as férias no Espírito Santo. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito positiva, não gostava de ficar estagnado, sabe, no mesmo lugar. Então eu comecei a trabalhar desde cedo. Já no colégio, quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu comecei a vender balas, chiclete, bombom no escolar e no colégio para poder fazer uma renda extra. E aos 15 anos de idade, eu tive a minha carteira de trabalho assinada. Eu fui jovem aprendiz na Coca-Cola e desde então eu nunca mais parei. Eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos, lá em 2011, por influência da minha família. E eu não me arrependo disso não, para te falar a verdade. Desde o primeiro período da faculdade, eu fui muito engajado. Tanto que eu cheguei a ser presidente do diretório acadêmico por 2 mandatos consecutivos. Eu lembro que o meu primeiro estágio na área jurídica eu consegui após passar em um concurso público, que era para ser estagiário no tribunal. Eu fiquei 1 ano e meio como assistente de juiz, fazendo as audiências. Eu era o datilógrafo. Eu ficava, na verdade, cobrindo as férias e atestados médicos dos assessores deles. E eu adorava aquilo, sabe? E modéstia à parte, eu era muito bom naquilo que eu fazia. Tanto que eu recebia diversos convites para ser um estagiário fixo dos gabinetes, mas eu sempre recusei. Eu gostava daquele rodízio. Cada semana eu estava com um juiz diferente. Mas nos meus últimos 6 meses ali no tribunal, eu decidi mudar isso. Eu tinha muita proximidade com o juiz e pedi para ficar no gabinete dele. Então eu saí dessas salas de audiências e fui para o gabinete, onde eu comecei a fazer minutas de despachos e de sentença, que obviamente ele relia e corrigia sempre que necessário antes de estar assinando a decisão e ser publicada. Confesso uma coisa, que no colégio eu não era um dos melhores alunos não era estudioso, eu não gostava de matemática, eu inventava desculpas para poder não ir para a aula. E na prova de química eu lembro que eu sempre pedia cola para uma colega, porque eu não era definitivamente da área de exatas. Mas quando eu entrei na faculdade, aparentemente tudo mudou. Eu não sei o que aconteceu, mas acredito que no fundo eu sabia que aquele curso, aquela graduação, definiria o rumo da minha vida. Eu mudei tanto, mas tanto durante a faculdade, que eu fui convidado por um professor da UFMG, Faculdade Federal de Minas Gerais, a participar de grupos de estudos ali na faculdade. E com isso, no meu 2º ano de faculdade, aos 18 anos de idade, eu já estava sendo convidado para poder participar de congressos internacionais apresentando trabalhos. Eu me lembro que com 18 anos eu estava em Buenos Aires apresentando um artigo científico para uma plateia ilustre, vários professores de universidades estrangeiras, era Espanha, Portugal, Argentina, Brasil e por aí vai. E eu lembro que eu era o mais jovem dali, e todo mundo me olhava, eu acredito que deviam estar pensando, né? O que esse menino está fazendo aqui? E desde então eu não parei. Foram diversos eventos nacionais, internacionais, artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, capítulos de livros escritos. E eu ainda era estudante de Direito. E eu me recordo bem que eu fui aprovado na UAB 1 ano antes da minha colação de grau. Depois de tantas publicações, tantas referências, eu me recordo que a faculdade me liberou da apresentação do TCC. No meu último semestre de faculdade, eu só ia para lá 1-2 dias na semana e todos meus colegas doidos com aqueles trabalhos que tinham que ser feitos e eu já estava dispensado daquilo. Chegava então o ano de 2016, eu já com a minha carteira de advogado em mãos e dei início à minha jornada como advogado. E eu lembro que eu trabalhava muito, eram 12 horas por dia, era de 9 da manhã a 9 horas da noite. Eu atendia sindicatos, clientes, pessoas físicas, e por aí vai. Era muito trabalho, mas
eu ainda não estava satisfeito. Eu queria ir um pouco além. E foi então que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer um mestrado. Então eu comecei a estudar para aquilo. E após uma longa e cansativa seleção, veio o resultado. Aprovado em primeiro lugar no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foram muitas indas e vindas entre a capital gaúcha e Belo Horizonte, afinal todo o processo seletivo se dava em Porto Alegre e todas as etapas eram presenciais. E o processo seletivo demorou alguns meses. E em 2017, eu dei início ao mestrado, me mudei para Porto Alegre para me dedicar 100% àquilo que eu estava fazendo. Eu via as aulas, fazia trabalhos, apresentações e mais. Eu dava aula para os alunos da graduação em Direito. E menos de 1 ano e 8 meses depois, eu concluí o meu estudo, concluí o meu trabalho, fui aprovado com a nota A, conceito A, e me tornei mestre em Direito. E não posso também deixar fazer propaganda e dizer que eu acabei publicando um livro após tudo isso. Em 2019, já de volta a Belo Horizonte, eu voltei com mais força que antes. Eu queria mudar o mundo por meio da advocacia. Só que menos de 1 ano depois, chegou a pandemia de Covid-19. Tudo fechou e tudo começou a se transformar. Eu lembro que eu fiquei muito tempo isolado. Com isso, a advocacia esfriou. Até cheguei a morar com uma amiga no sítio por um período longo. Mas em 2022, as coisas se transformaram. E um novo Landial surgia aí então. E surgia com mais força de vontade de transformar o mundo, transformar a vida das pessoas com a sua advocacia. As coisas mudaram muito pós-pandemia. O direito, ele foi completamente reformulado. O processo, que era papel, ele se tornou digital. As audiências que eram presenciais no fórum se tornaram virtuais. Os despachos com os juízes, antigamente tínhamos que marcar horário, ficar esperando na porta do gabinete, ele sair de uma audiência ou retornar do almoço, passaram a ser feitas por videoconferências. E pensar que em 2019 isso seria impossível de acontecer. Os juízes não aceitavam. Uma audiência por videoconferência, jamais. Eles queriam todo mundo ali, assentado na frente deles, no fórum. E eu mesmo, eu advogava somente em Belo Horizonte, região metropolitana, e passei também a advogar em Porto Alegre e na região metropolitana. Graças a essa mudança do direito, hoje o nosso escritório está presente em todas as regiões do Brasil. Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste. Nós estamos presentes em mais de 16 estados brasileiros. E tudo isso acontece porque o nosso escritório é 100% digital. Nós atendemos clientes por WhatsApp, por videochamadas, por ligações telefônicas. Essa mudança pós-Covid, ela foi muito importante para isso. A gente conseguiu aproximar ainda mais dos nossos clientes. Antes tínhamos que marcar reuniões, muitas das vezes canceladas em cima da hora porque eles não conseguiam chegar, por questões de imprevistos. E hoje em dia isso já não acontece. Na hora que falam que estão disponíveis, a gente já marca uma videochamada, uma ligação e já resolve tudo no conforto da sua casa. Claro, com o crescimento, a necessidade de adaptar as mudanças, a nova realidade, não sou apenas eu que atendo vocês atualmente. Temos um time por trás do escritório Moreira Júnior Advocacia. E a nossa equipe de colaboradores também está espalhada por todo o Brasil. E te falar que apenas eu estou em Belo Horizonte. Eu queria mostrar para vocês um pouco da minha história, de quem sou eu, e apresentá-los para o escritório Moreira Júnior Advocacia. Somos um escritório voltados para a necessidade do nosso cliente, com um atendimento humanizado, flexível, respeitoso, íntegro e, sobretudo, transparente. Eu espero que, ao escutarem um pouco sobre a minha história de vida, vocês possam ter percebido um pouco dos meus valores e dos meus princípios. E saibam que eu os levo diariamente para o dentro do nosso escritório. Todos os nossos colaboradores são treinados,
capacitados, observando justamente tudo isso que eu trouxe para vocês. Eu acredito realmente que nós podemos transformar a vida das pessoas por meio da advocacia, fazendo com que elas consigam o que é seu por direito. E para isso, nós devemos agir sempre seguindo os nossos princípios e valores. Muito prazer, eu sou Landial Moreira Júnior, sou advogado responsável pelo escritório Moreira Júnior Advocacia.